Mas sem mais delongas, então, vamos ao que interessa, que é o mapa da Blavatsky. Nasceu no dia 12 de agosto de 1831, 2 horas e 17 minutos. Então a Blavatsky, ela é regida por Bud, né? Regida por Bud, já que ela tem 28 graus e 1 minuto aqui no Lagna, né? O Lagna seria justamente a bhava que rege a questão da personalidade do comportamento. Na verdade, é a bhava mais importante para a gente, né? Principalmente esse número que aparece aqui. Isso daqui representa justamente o horizonte leste e isso determina o início de tudo. A partir do momento em que a pessoa ela é regida por um determinado graha, por um determinado planeta, né, e a gente vai olhar para esse planeta e vamos ver que esse planeta vai determinar, né, a personalidade da pessoa. Isso quando ele não está na própria bhava, né, mas geralmente ele não está, ou seja, existe uma probabilidade aí de 90 e poucos por cento. 90, não chega a 90, de não estar na mesma bhava, né? E a probabilidade matemática dele é essa. Então quer dizer que ele estaria justamente na terceira, que é a bhava de irmãos. Provavelmente eu não vi o documento, mas provavelmente ela deve ter tido irmãos, né? 2 irmãos, professor. 2 irmãos, mas a história entre irmãos tem alguma coisa? Tem falando que um irmão morreu bem cedo, mas não detalha muito na biografia dela que a gente pesquisou, não detalha sobre os irmãos, não. Apesar que a gente viu que é bem significativo ali, que tem um Graha Yuda ali, né? Sim. Esse Graha Yuda aqui, ele é determinante, porque é claro que isso está diretamente relacionado com a questão do pai, porque aparentemente o pai aqui... Aparentemente não, com certeza, né? O pai foi uma pessoa muito importante no destino, né, dessa pessoa, né? Ou seja, ele deve ter influenciado muito a Blavatsky. O pai era um militar, comandante de várias tropas, então ele ficava muito ausente também. Mas eles eram da realeza. Entendi. O pai dela era da realeza, então teve a influência maior foi da família do pai. Porque quando a mãe dela faleceu, ela tinha 11 anos, a Blavatsky. Peraí, vamos por partes. Primeiro... A mãe dela faleceu, ela tinha 11 anos, foi em 42. Perfeito. Aqui bate perfeitamente. Isso daqui é uma coisa interessante. Veja só, a gente estava comentando que aparentemente naquele PDF ali da Palavra das Bhavas, né, aparece um monte de palavra dentro de uns quadradinhos, dentro de uns triângulos, a coisa mais idiota que pode se ter, né? Aquele quadrinho ali. Só que a questão não é a capa da coisa, né? A questão é realmente qual é a fórmula, né, que você vai utilizar. Porque você vê, né? Você pega farinha, fermento e água, aí você faz coisas maravilhosas com isso daí. Você pode fazer qualquer coisa com isso daí. Você pegou 3 coisas ali e já é capaz de fazer. Agora, você imagina se você tem centenas de ingredientes, né? Você pode fazer o que você quiser, né? Pode fazer coisas magníficas, maravilhosas e pode fazer também coisas terríveis também com aquilo, né? Quer dizer, dá uma de MacGyver ali, né? Isso daí que nós estamos falando, que no caso, se ela tem mituna no Lagna, ou seja, se ela tem gêmeos no Lagna, isso faz com que a segunda bhava, que é a Karkataka, né, seja regida por Chandra, né? Agora, a segunda bhava, né, é uma bhava maraca, ou seja, uma bhava que é letal, né? Vamos dizer assim, eu vou ser eufemista, né? Então, a questão é que no Naishargika, né, ou seja, num conjunto de regras que ele vai ser utilizado, né, por nós aqui, que a gente chama de Naishargika, na verdade é a inter-relação que existe entre os grahas, entre os planetas, a partir do momento, porque existe vários níveis de Naishargika, tá certo? Esses Naishargikas diferentes, diversos, né, eles têm os Naishargikas que são básicos, né, que é por onde você começa, e tem outros Naishargikas que são específicos, que dependem única e exclusivamente desse número que aparece aqui. Então, nesse caso, nesse Naishargika específico, né, a segunda bhava se tornaria uma bhava maraka, cujo regente é justamente Chandra. Isso vai fazer automaticamente com que a sexta bhava e a 11ª sejam regidas por um graha extremamente maléfico, porque a sexta é uma bhava
que a gente chama de Dushtana, que é esse planeta aqui. De acordo com o que você disse, em 42 a pessoa teve a morte da mãe, coisa que realmente Chandra, se a gente observasse aquele papel, aquele PDF número 5, Chandra rege a mãe. Então aqui está ele. Chandra está aqui com 18 graus. O Mangal estava na segunda bhava. Uma coisa interessante nesse sentido aqui é justamente que nós temos uma coisa que a gente chama de relação espacial. A relação espacial entre o Mangal e Chandra, né, que era de segunda bhava, justamente porque ele estava na segunda, no período aqui, né, o Mangal era o regente e Chandra era o subregente, a gente chama de o regente de Dasha e o subregente de Bhukti. Isso fez com que Chandra realmente se tornasse um Graha Maraka, que foi confirmado porque ele regia a segunda bhava, que era também a 12ª em relação ao regente. Mas a questão é de que realmente o Mangal, o Marte, né, ele não é um planeta e vai gerar efeitos positivos, principalmente porque ele não é amigo do regente, e segundo, porque ele está numa situação extremamente difícil. Extremamente difícil. Ou seja, como a Daiane disse, ele estava numa posição conhecida como Graha Yuddha, né, numa posição extremamente poderosa no sentido da guerra, no sentido de destruição. Agora, você sabe que é uma coisa interessante você notar? Tem um provérbio, né, que se diz que tempos fáceis criam homens moles, homens fracos. Tempos difíceis criam homens duros, homens fortes. Agora, o que acontece? Por que acontece esse fenômeno? Né? Por que existe esse provérbio? E quando a gente diz que é um provérbio, é uma verdade já experimentada, né? Ou seja, por que virou um provérbio? Porque é uma verdade, né? É uma realidade, é algo que alguém concluiu, chegou a essa conclusão através da observação dos fatos. Ou seja, você realmente obteve sabedoria, né, com a observação dos fatos, ou porque tem acontecido com você mesmo? Porque nós somos esse ser, né, esse bicho que não aprende, né, com nossos erros, né? Nós temos essa mania, né, de ficar cometendo o mesmo erro, porque esse erro que você está cometendo é o que a gente chama de karma. Por que você faz sempre a mesma coisa? Porque você tem um karma. Então você veio fazer aquilo várias vezes, errar várias vezes, né, e pagar por aquilo sempre, né, porque é uma mania, é um hábito que você tem. Agora, no entanto, uma pessoa então que teria um Graha Yuddha aqui numa guerra planetária que seria extremamente dura, né, e essas pessoas são realmente duras. Eu conheci muita gente que tem Graha Yuddha e realmente o pessoal é muito duro na queda. Tem história, eu poderia contar assim dezenas, se não centenas de histórias de pessoas que eu conheci, que eu quis saber como é que eles reagem, né, diante desse Graha Yuddha. E você vê que aquela cara de anjo, né, muitas vezes que você vê, né, é até começar a briga. Tá? Na hora que começa a briga, a coisa muda de figura. Aí a coisa muda. Agora, por outro lado, uma pessoa que tenha feito o que essa pessoa fez, a Blavatsky fez, porque ela mudou todo o conceito, digamos, esotérico. Essa palavra esotérico, inclusive, é de origem dali. Ela está relacionada justamente com a questão metafísica, com o misticismo, um conhecimento mais oculto. Agora, veja, naturalmente existe uma racionalidade no mundo, né? Existe uma racionalidade que não deixa você acreditar em coisas que você não possa tocar. Tudo que você não pode tocar, ele cai na ordem de pseudociência. Isso daí é besteira, né? O pessoal já imediatamente já rotula isso, porque existe uma autodefesa, existe até um sistema refratário, né, que foi criado e impregnado na sociedade ocidental para você não ter o pensamento esotérico, para você não ter o pensamento místico, para você não ter o pensamento metafísico, para você não acreditar naquilo que você não vê. E aí é uma coisa mais ou menos que acontece, é tipo, chama o cara de terraplanista. Você desmonta a argumentação dele, é só chamar ele de terraplanista, de negacionista, né? Então você já utiliza isso e pronto, você já ganha a discussão. Então é uma tática antiga, né? Uma tática bem antiga, né? Que está sendo resgatada, apesar de ser para lá de velho, né? Está sendo utilizado aqui bastante. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista epigenético, né, a questão é que a pessoa, quanto mais ela tem um ambiente rústico, né, um ambiente que causa pressão em você, mais forte, né, aquela membrana, né, da célula fica
ficar forte também, né? Porque ela vai se adaptando, né, à pressão e vai ficando cada vez mais resistente, né? Dura na queda realmente. Então essa é uma questão interessante. Agora, esse é um aspecto, né, que a pessoa realmente deve ter enfrentado situações muito difíceis. Desde criancinha, professor. Desde muito cedo ela foi desenganada, ela nasceu e eles deram poucos dias de vida para ela. Ela foi batizada logo que nasceu, porque eles acreditavam que ela não ia sobreviver. O que ela tinha? Ela nasceu prematura, bem fraquinha, muito Bem pequenininha. E dizem que entendi. quando foram batizar, inclusive, esse dia a veste do sacerdote pegou fogo e ele foi gravemente ferido. Isso é interessante, hein? Você vê como é que a gente tem que ser perceptivo. Justamente que a constelação de Shinra é uma constelação ígnea. Então isso tem a ver realmente com a questão do nascimento da pessoa. Esse é um detalhe, né? Agora, outra coisa que pode se observar não é a capacidade intelectual dessa pessoa. Realmente a pessoa era fora do normal no sentido da inteligência, né? No sentido não só da inteligência, mas na capacidade de expressão, de comunicação. A questão da comunicação dela realmente ela deveria ser uma pessoa extremamente bem articulada, já que ela estava acostumada a guerrear com palavras. Por que isso? Porque a terceira bava, como você pode ver naquele PDF número 3 ali, que eu mostrei agora, a palavra das bavas, é a casa da expressão. E olhando no PDF 5, né, o regente dela, que é o Budi, aquele planeta que está com 17 graus e 44, é o planeta da comunicação. Então, o que acontece quando um planeta da comunicação está na casa da expressão? É lógico, né, que a pessoa vai ter isso sobreposto, né, ou seja, vai ter multiplicado essa capacidade. Sobre a comunicação, a gente até encontrou essa citação, né? Eles falam que ela era muito barulhenta e ela falava muito. E na discussão pública, ela era imbatível. Ela era bem suportada pela sua erudição e versatilidade. Isso impressionava todo mundo. Então ela se tornava imbatível com as palavras. Perfeito. A questão da saúde, né, logo de cara, né, ser muito difícil, realmente tem a ver com essa conjunção. Esse planeta Rahu, né, que estava na verdade com 0 graus 23, iniciando inclusive numa posição Gandanta, o Sol também estava, né? O Mangal, né, aqui com 11 graus 20, 11 graus e 28, né, ou seja, no mesmo grau aqui, esses dois. O que se sabe é o seguinte, que um planeta, né, que esteja em conjunção com outros, né, imediatamente ele absorve, né, a energia dos outros e funciona de uma forma exatamente como a energia que está sendo emanada desses planetas, de qualquer planeta que fosse, mas esses 3 planetas são conhecidos como papagrahas. Então, ou seja, são planetas extremamente maléficos, que estavam numa condição de guerra, né? Uma condição realmente muito difícil na terceira bava dela. Até os 7, né, 8 anos, ela mesma relata que ela vivia doente. Os pais mal cuidavam dela, ela era cuidada por governantas e enfermeiras. Até os 8 anos, mais ou menos, que ela vivia doente. Esse Guru Nitya também pode influenciar, ali aspectando a 2. Não, na verdade acho que foi esse Guru aqui. O Guru realmente é um planeta que tem o efeito Kendra de Pati Dosha, porque ele rege 2 bhavas Kendras, a 7ª e a 10ª, né? E está numa bhava Dushtana, que é a 8ª, né? Que é uma bhava de doenças, né? Numa posição realmente difícil. Dessa posição tem uma coisa que ele chama de Drishti, né? Ou seja, que ele aspecta diretamente a segunda bhava, que se você olhar ali no PDF número 3, você vai ver que a segunda bhava é justamente a casa da infância, né? Então isso determinou a questão. É claro que a questão do nascimento já aparece por aqui. E outra coisa é a questão da nobreza. Coisa que na constelação de Shinra, né, que é leão, né, um dos Karakas, né, ou seja, um dos assuntos principais regidos por Shinra é justamente a nobreza, a realeza. E eram os dois, viu, professor? Tanto o pai quanto a mãe. Eram o pai nobres. Era coronel, era coronel, né, filho de uma família de condes, e a mãe da nobreza da Alemanha e a mãe da realeza do Império Russo. Então os dois eram, a mãe era escritora de romances e o pai esse coronel aí.
Eu estava comentando da questão da inteligência, né? Porque no Navamsha o Budi aparece com uma força muito grande ali. Ou seja, existia o aspecto da articulação na expressão, né? Mas existia também a questão das habilidades, né? Da inteligência, né? Coisa que realmente era notável nos dois aspectos, né? Ou seja, a pessoa manifestava isso bem evidenciado. Era uma inteligência que só era possível realmente se a pessoa tivesse em conjunção com o Rahu. Ela era também bem rebelde na infância. Ela preferia ficar com os soldados do pai, com os empregados, do que com os parentes ali da realeza mesmo. E ela era bem rebelde, falava que ela tinha o demônio no corpo. Ela mesma falava isso. Ela era uma pessoa bem difícil, sonâmbula. O Rahu, quando ele está em conjunção com o regente do Lagna, é bastante difícil realmente. Porque, naturalmente, uma coisa que é interessante notar, não é que um dos carakas de Rahu, né, um dos assuntos que Rahu rege, é justamente essa questão da ancestralidade. Ela nasceu próximo a um eclipse solar. Sim, está bastante próximo, é verdade. Porque isso é uma coisa interessante que você acabou de comentar, Simone, porque veja bem, quando você faz parte de uma família nobre, né, ou de uma família desses 400 que tem aqui em São Paulo, tá? Essas famílias bem tradicionais, né? Os barão de café aqui, sabe, da Avenida Paulista. Hoje não tem mais nada disso, né? Hoje em dia a juventude não sabe o que aconteceu em São Paulo. Mas São Paulo tinham famílias, né, que mandavam na cidade, né, que mandavam na região sudeste inteira, né, apesar de eles terem fazendas em tudo quanto é lugar do Brasil, né, fazendas de café e não sei o que, Minas, Mato Grosso, não sei o que, todas essas regiões, Paraná, os barões do café, né, barões que eram verdadeiros latifundiários, né, todos moravam ali na Avenida Paulista. Ainda hoje você encontra uma ou duas mansões desses barões aí, né? Que era a corte, né? Era a nobreza ali, né? Agora, quando você tem o nome, né, dessa família, isso abre portas. Mas essas famílias aí, né, quando chegava, falava o nome, né, da família, falava, tal pessoa tá vindo, opa, o pessoal já ficava meio assustado, né? Já abria as portas e tudo. Mas de onde é isso daí? É o sombreamento do nome do pai. Essa que é uma questão importante aqui. Ou seja, a pessoa ser sombreada, né, pelo pai, porque sempre, o seu pai, né, não sei o que e tal, eu conheço seu pai, né, não sei o que. Então sempre ficou esse negócio de se sentir sombreado, coisa que é evidenciado na questão do eclipse, ou seja, a pessoa que ela nasce na proximidade do eclipse, ela sente, apesar de não haver vamos dizer assim, existe a proximidade, né, do eclipse, que já era suficiente para a pessoa ter, não que houvesse um eclipse total, né, um eclipse completo, mas já havia a proximidade que já seria suficiente para gerar esse tipo de efeito. Agora, o que nós estamos dizendo aqui, né, que é claro que isso é uma coisa que é interna da pessoa, né, ou seja, somente a pessoa poderia responder sobre isso que nós estamos dizendo aqui. Mas qualquer pessoa, né, que tivesse diante de um eclipse, ela teria esse sentimento, que não necessariamente é esse que eu citei, mas de toda forma, né, você teria essa configuração relacionada com a questão do eclipse. Quando não, você pode nascer também para uma outra situação, para cumprir, né, com outra tarefa. Mas então nós tivemos a morte da mãe, né, no período exato, né, ou seja, 11 anos de idade, porque também era o fim de um ciclo de Mangal. Então depois começa o período de Rahu. Você vê, a pessoa nasce já no período de Chandra, né, que era um período realmente maléfico. O Chandra dela também, apesar de estar muito bem posicionado, né, no sentido de Digbala, tanto quanto o Shukra, né, que são os dois planetas mais poderosos que ela tem no sentido do chá de bala. Uma outra coisa também que, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez não sabe, né, existe um cálculo, né, que é conhecido como chá de bala. Eu não vou mostrar aqui porque eu não preparei esse PDF, mas se fosse o caso, é bom de lembrar de fazer esse PDF, viu, Simone? Porque daí a gente pode lançar a mão dele aqui, né? Porque no Kala não tem ele separado, né? Você tem que fazer a impressão dele para você poder acessar essa informação, né? Porque aqui no chá de bala, aqui, ele aparece só o total do chá de bala. Ele não aparece os detalhes, mas aqui de toda forma, esses dois planetas estão no chá de bala, né, com um Digbala muito poderoso, ou seja, eles estão muito bem direcionados, sendo que o Shukra, né, está numa posição Nitya, né, numa posição de debilidade,
Naturalmente, isso se refere à questão afetiva, né? Se refere à questão feminina da pessoa. Só para encerrar ali aquele assunto da terceira, que foi assim, como o regente dela tá ali, e foi nessa fase que a mãe faleceu, quando a mãe dela faleceu, ela foi morar com os avós maternos. Então ela foi cuidada, foi criada por eles. Então ela realmente teve essa ausência da mãe logo cedo e do pai também, porque o pai ele vivia, né, viajando, né, em combates, né, conduzindo as tropas. Então teve essa questão afetiva aí mesmo, de falta, né, dessa questão afetiva no lar, porque ela não teve os pais presentes, e ela começou a se interessar pela magia, pela alquimia, esoterismo, bem nessa época, porque quando ela foi morar com os avós, o avô dela materno, ele era um príncipe maçom. Então ela começou a pesquisar nos livros, na biblioteca do avô. Foi quando ela começou a se interessar por esses assuntos, começou os estudos dela, né, nesses assuntos, e ela já começou a materializar algumas coisas, sabe? Materializar flores, já começou a levitar pequenos objetos, já começou a despertar aí os poderes místicos dela. Muito interessante isso, hein? Caramba! Quer dizer que você vê, né? A pessoa, isso foi já no período de Iraho, não é verdade? Começou aí, né? E aí depois foi intensificando. Porque aí depois ela começou a conhecer os mestres que foram passando treinamentos para ela, né? Dicas. E o interessante que eu achei também, pesquisando, né? Como tudo começou com a filosofia maçônica, vamos dizer assim, porque ela foi para os livros do avô. E a filosofia dos maçons é muito relacionada à fraternidade. E era bem o que a Bava 3 dela aí, e também o que ela pregava. Ela falava muito sobre fraternidade, né? Então, vê que é uma influência muito forte do avô mesmo, né? Perfeito, isso é interessante. Você sabe que é uma coisa, claro, né? Ela foi fortemente influenciada então pelo avô, que era justamente um ancestral regido por Rahu. Agora, é claro que se a gente olhar o histórico do avô, né, a questão com os irmãos apareceria com muita evidência ali. Teria que ter toda a história ali, que não é tão fácil remontar isso, né, só para fins de pesquisa, né? Teria que ter um financiamento para fazer isso. Mas, de toda forma, né, isso realmente é verdadeiro, né? Ou seja, quanto mais a gente cavuca, né, o negócio, mais você encontra evidência, né? Cada vez vai ficando mais claro, né? Aquilo que era aparentemente só uma pista, né, ele se torna realmente uma coisa bem evidente ali, né? Bem comprovada, né? Eu ouvi dizer também que ela foi a única mulher maçom que já teve, assim. Naquela época, uma das né? únicas, não sei. Daquela época. Ela então era tida em alta estima realmente, né? Ela se ganhou em um monte de sociedades secretas e é ela que trouxe isso à tona no mundo ocidental, né? Que era os preceitos, os conceitos aí dessas sociedades. Engraçado que ela começou o período dela de viagens e que ela ativou essa Bava 3 para as questões do ocultismo, da busca espiritual, tudo isso que ela correu atrás. E eu achei assim, interessante que esse Shinra, em determinada época, ela fala que ela ficou um período no Cáucaso, onde ali ela teve mestres que ajudaram ela a fazer o controle dos poderes psíquicos dela. Então ela fala que obteve o total controle dos poderes psíquicos nesse período da vida dela, com 20 e poucos anos. Foi de 1960 a 65, mas ela iniciou o período das viagens logo que ela casou com 17 anos. Casou com 17 anos? Ela casou para ter liberdade, só que na lua de mel ela fugiu. Teria sido em 48. 48, julho de 48 ela casou. Ela tinha um desejo por liberdade, então ela casou só para sair do ambiente da família e logo ela se separou, igual a Simone falou. Ela nem chegou a consumar o casamento, acho que foi uma estratégia de fuga, assim.
Perfeito. Ah, tá. Era um desejo de liberdade. Porque o guru dela tá bem difícil ali, né? Realmente teria problemas sérios na área de relacionamentos, especificamente casamentos. O que chama atenção, professor, é porque tem essa questão do guru difícil e manifestou em relação ao casamento e tal, mas ela teve muitos mestres e adquiriu muito poderes através desses mestres. Isso não viria de guru também? É assim, tá? Quando você fala de guru, tem o guru, né? Tem o guru, tá? Quando é o guru, aí já tem que tomar um pouco mais de conta. Quando é guru, tudo bem, você pode falar o que você quiser, tá? Mas quando é o guru, aí já é uma coisa mais complicada, tá? Porque aí a relação que existe ali é uma outra coisa, porque o mestre espiritual, o verdadeiro fidedigno, ele sabe os poderes que a pessoa pode manifestar, o que ela pode fazer pela espiritualidade, percebe? É diferente. Então, essa relação, né, entre mestre e discípulo ali, quando a pessoa tem essa capacidade espiritual que o mestre enxerga, né? Porque o mestre, ele quer deixar um legado. Eu sempre digo para vocês, né, durante a nossa existência inteira, se a gente liberar a consciência de um único ser humano, né, na nossa vida, a nossa vida já vai ser bem sucedida. Então, o mestre espiritual, ele tem esse pensamento, né? Assim, se uma pessoa, né? Se eu conseguir uma pessoa, se essa pessoa já tem potencialidade, né? E eu despertar essa potencialidade, isso vai fazer toda a diferença para o resto da história da humanidade. É uma reação em cadeia, né? Então, realmente, os mestres são capazes de conceder o que a gente chama de Shakti, o poder, né, de realização das coisas, de fazer as coisas acontecerem. Mas só um mestre espiritual pode conceder isso. O poder místico, só os mestres espirituais podem fazer isso. Por quê? Porque eles têm o poder espiritual, né? A gente não tem, mas aí, no caso aí, eles podem liberar esse poder, né, na gente, caso haja esse esforço aí. Mas então apareceu o casamento em 48. Perfeito, ali durante o período. Primeiro em 48, mas depois ela casou pela uma segunda vez. Casou 1875. 75. Separou logo. Ficou alguns meses, acho. Menos de um ano. Ela teve filhos? Ela disse que teve um filho, mas não fica na dúvida se era biológico ou se era adotivo. Porque, segundo os médicos que tratavam ela na época, ela tinha útero invertido. Mas ela tinha umas coisas meio loucas também de se autocurar, sabe? Ela acho que teve um período, logo que ela casou, nesse período, ela quase gangrenou a perna dela e ela quase que teve que amputar. E em questão de uma noite, o parceiro, né, o companheiro de vida dela, falou que ela conseguiu se autocurar. Então foi assim um fenômeno extraordinário. Seria difícil para ela ter filhos, a gente sabe disso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá, gente? Não deveria nem estar dizendo, né? Mas eu já vi pessoas com poderes místicos. Não foram poucas pessoas que eu conheci. Porque toda vez que eu ouvia falar que tinha pessoas com poderes místicos, eu queria conhecer. Porque sempre foi um objetivo, né? Desde a minha infância, né? Esse tipo de coisa. Só que, é claro, né? Depois a gente vai vendo que é tudo... Né? Não tem nada a ver, mas enfim, essas questões de cura, né, que é uma coisa muito interessante. Eu conheci muitas pessoas que tinham poderes de cura, poderes reais, né, não esses charlatão aí, né. Agora, também tem tecnologia, né, tecnologia, quando eu digo tecnologia que não é da Terra, tá, que tem essa capacidade de cura também, tá? Então, eventualmente, não, tem seres, né, que realmente têm poderes de cura espirituais, né? Mas tem tecnologia que tem poder de cura física, né? Ou seja, para o corpo físico, né? Porque toda doença, né, toda patologia é de ordem kármica, né? De ordem emocional. Né? Ou seja, a mente é que está criando a doença, né? Então o corpo ele responde com uma patologia, né? Por causa de um determinado tipo de pensamento, de um determinado tipo de emoção que você fica reincidindo. Então é engraçado, né, que a pessoa tenha casado, que ano você falou? 48? 48 e depois o segundo casamento foi em 75. Certo.
Interessante, né? Foi no período de Guru Rahu. De Rahu de novo, Rahu envolvido de novo, né? Sim, o Rahu é um planeta bastante importante aqui, né? Com certeza. Né? Ele faz a junção do Kama Trikona ali sim, também, sim. né? E ele, nessa posição Gandamta dele aí, né? Seria uma coisa interessante realmente, né? A Surya também Gandamta, né? Interessante isso. Ô, professor, uma coisa que também a gente ficou pensando, porque como ela não tem nenhum graha na primeira casa e nem na 10ª, e ela tem a 4ª baba com Chandra ali muito forte, os 2 grahas mais fortes ali, a gente analisou também muito na perspectiva do Chandra Lagna. Sim. A 4ª dela é muito poderosa realmente, né? Provavelmente essa pessoa, não só no sentido de estudos, né? Mas no sentido de posses também, eu acho que era uma pessoa de muitas posses. Né? Então, isso é uma coisa que chama atenção, porque apesar dela ser da nobreza, ela passou muita dificuldade financeira durante praticamente toda a vida. Sim, mas assim, mas ela deveria ter herança, essas coisas todas. Ela recebeu uma herança e logo perdeu tudo. Ela abriu uma sociedade com alguém que parece que agiu de má fé. E quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi para quando nos Estados Unidos? Acho que foi 75 ou... Na mesma época que casou? Logo que ela casou. Acho que não, peraí, deixa eu ver aqui. Inclusive, um dos navios, quando ela estava viajando, Horácio, até ela comenta que explodiu. Explodiu, caramba. Um navio explodiu, naufragou, mas ela saiu salva. Explosão é coisa de Mangal, né? Como a gente já observou isso, a semana passada que a gente viu isso. Ela morou na Índia também, ela mudou para a Índia em 78. O naufrágio foi em 71, quando ela foi para o Egito. E ela foi para os Estados Unidos em 73, que foi onde ela se sustentou com dificuldade. Perfeito. Essa coisa dela ir para nobreza, para pobreza, também não tem a ver com o ar daquela sarpa dela, Horácio? Sim, pode ser uma coisa relacionada com o sarpa mesmo, tá? Ou seja, a questão da maldição, né? Porque a conjunção, veja só, gente, isso é uma informação muito importante nessa questão de nobreza, conde, né? Latifundiário de uma forma geral, tá? Você imagina, tá? Imagine você a situação, tá? Você tá lá na tua terrinha, né, plantando o seu triguinho, né, fazendo os seus porquinhos, suas galinhas, e de repente vem um conde desgraçado e fala, essa terra agora é minha. Aí mata toda a tua família, come tuas galinhas, rouba a tua terra e bota você fora, né? O que haja praga, né? Você entendeu qual é o lance? Você está pensando que você vai ficar... Não, sabe quem vai pagar? Com os seus ancestrais, cara. Tá? Eles é que vão pagar por tudo. E esse Grahayuda, junto com o Rahu, tem alguma coisa a ver ali, né? Sim, isso que eu tô dizendo. Esse negócio de nobreza aí, não fica pensando que o cara vira latifundiário porque vai negociando, não, meu, é tudo morte, entendeu? O cara vai lá e mata, guerra, né? Mata o cara e toma a terra do cara, simplesmente assim. É que nem acontece aqui no norte do Brasil, no norte e nordeste do Brasil, é assim, é na bala, entendeu? E assim, se a gente for olhar também pro Chandra Lagna, ela tem muitos, os grahas ali vão tudo para 12, né? Que é a bava de perdas. E também a bava que também atrai para os estudos, para elevar o nível de existência, né? Que ela também era muito interessada nos estudos. Perfeito, interessantíssimo. Quer dizer que, na verdade, havia... o que nós estamos falando aqui agora, né? Que existem duas perspectivas. Isso, se você olha do ponto de vista da personalidade, é uma coisa, e se você olha do ponto de vista mental, né, é uma outra situação. Porque a realidade, na verdade, apesar da realidade ser uma só, né, existem realidades personalizadas, pessoais, individuais. Cada um tem a sua realidade, o que a gente chama de paradigma.
né? Esse paradigma ele vem da sua percepção mental, da relação que você tem com o mundo, com as pessoas, com as coisas, né? Então você cria um paradigma, né? Aqui, evidentemente, o paradigma era totalmente mental, né? Totalmente mental, justamente porque a questão familiar aqui, né, ela parece ser muito forte, né? A influência da família, né? Já que a quarta bava é a casa de família, né? É uma influência muito forte. Só uma coisa para a gente deixar claro, que eu ia dizer, acabei não dizendo, o Shukra, apesar dele estar, né, numa posição Nitya, ele é um Raja Yoga aqui, né? Ou seja, ele tem um efeito Raja Yoga porque ele rege a quinta bhava está na quarta, né? Então esse é um tipo de Raja Yoga. Isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer que, evidentemente e necessariamente, né, mesmo que uma regra, né, que a gente cita sempre é que vamos dizer que haja uma circunstância onde o planeta, no Naishargika, ele seja um planeta que é amigo do regente do Lagna, que é o caso do Shukra, é o caso do Shani. Agora, nos períodos que são regidos por grahas que sejam capazes de gerar efeitos Raja Yoga, no caso aqui o Shukra, né, porque o Shani não está sob efeito Raja Yoga, mas ele, apesar de ele ser um Yogacaraka, né, já que ele rege, não Yogacaraka, mas ele rege pelo menos a nona bhava, né, então ele seria capaz no Naishargika de gerar efeitos positivos, e que nos períodos que esses planetas regessem a vida da pessoa, teoricamente seriam positivos, com exceção dos planetas que são inimigos dele. É o que nós estamos dizendo aqui agora. Seria então fácil entender de que, por exemplo, nos períodos de Shukra Mangal, né, ou então Shukra Rahu, Shukra Surya, né, Shukra Guru, não seriam períodos positivos. Então, necessariamente, esses planetas, nos períodos que o Shukra regesse, seria um período muito difícil em relação à relação espacial dele. Ainda que o Guru ali ele esteja numa relação espacial relativamente positiva, ele está na quinta, 5-9, né? Ele está numa relação favorável, ele está no efeito do Sthana. Vamos dizer então que ele vai ter um efeito, eu não vou dizer que é 50%, tá? Mas ele dá uma melhoradinha ali, tá? Mas provavelmente a pessoa vai sofrer de algum distúrbio de kapha grave. E é falado isso na biografia dela também, porque ela era muito obesa, então ela tinha até dificuldade de se locomover. Esse Shukra, o Guru também Nitya, né? Sim, o Ardha Kalasarpa também dá isso, né, Horácio? Da pessoa, o Ardha Kalasarpa não é o caso do Ardha Kalasarpa, porque no caso aqui está com um distúrbio de Pitta. O distúrbio de kapha foi realmente isso que a Daiane disse, né? Porque o Shukra e o Guru são kapha. Então, como eles estão numa posição muito difícil, a pessoa tinha realmente distúrbios de kapha bem evidenciados aqui, né? Porque os dois planetas kapha estavam em posição Nitya. Então não há dúvida nenhuma que de fato ela teria que ter, né, problemas de kapha bem agravado, né? Outra questão que pode ter essa questão de vícios também, né, por causa do Rahu ali, essa questão de alimentação ou até de vícios que a alimentação não fala nada, mas por ela ter esse distúrbio de kapha, ser muito obesa, provavelmente ela tinha, né? Mas eles falam também de que ela fumava muito sem parar e ela também, frequente, com determinada frequência, ela enchia a cara. E ela mesma falava que era... Ela fumava o quê? A quantidade que ela fumava haxixe, de fumar? Porque ela gostava de haxixe. Ela é muito inocente, né? Fala sério. Não, então ela fumava haxixe? Caramba! Gostava muito de haxixe. Tava lá na biografia. É interessante, que ela bebia quantidade para matar um pigmeu, ela menciona. Você sabe que o Jung também era viciado em drogas e o Freud também? O Freud é todo drogado. É um bando de drogado. Tem que ser um pouco doido, né? Não dá para aguentar o negócio, a pressão é muita.
Mas esses caras. Então Blavatsky também usava haxixe. Caramba, gente, que coisa de maluco, meu. Eu não sabia desse negócio. Isso vem de Uraho, não vem? Sim, o Uraho com o Mangal ali, né? Não há dúvida nenhuma. Porque geralmente o Mangal. Tem uma coisa que você pode reparar nessas pessoas que fumam, né? Principalmente se tiver Rashis-vata, né? No Lagna, né? E Mangal e Irahu simultaneamente aspectarem essa bava, né? Pode ser também um Rashi ígneo também, né? Tanto um Rashi ígneo como um Rashi vata, né? Vão gerar esse efeito por causa da questão da fumaça, né? Mas também pode ser que esses grahas aspectassem o regente do Lagna. Aí a pessoa seria viciada realmente em fumo, em algum tipo de fumo, charuto, cigarro, caso maconha. Estão em conjunção, né? Então. Não há dúvida nenhuma que seria realmente provável, né? Porque o Uraho, ele é o obsessor, né? Ou seja, essa obsessão, esse vício, né, que a gente chama, né? Ele vem de vidas passadas, né? Ou seja, ele vem de ancestrais, né? E os ancestrais realmente incorporam na pessoa para sentir o prazer do vício, né? Porque quando você... o vício, né? O vício de fumar, o vício de beber e tudo, ele não é algo que você consiga controlar, tá? É impossível você controlar isso, tá? Por quê? Porque é uma obsessão, né? É um obsessor. Ele tá lá, ele entra e ele usa o seu corpo físico para sentir a necessidade do vício dele. Ele sempre vai fazer isso com uma pessoa que tem um vínculo sanguíneo. A não ser que ele encontre um mané por aí na rua, né, que tá todo ferrado, ele pega e incorpora no cara também para fazer esse tipo de coisa. Mas é mais fácil ele ficar conectado com uma pessoa que já tem vínculo sanguíneo. Eu tô falando de fantasmas, né, gente? Fantasmas que são, na verdade, parentes, né? Então isso acontece mesmo, tá? Não é papo furado. Eu não gosto muito de entrar nesses assuntos porque o pessoal fica assustado, né? E acha que é besteira, né? Mas só que provavelmente Mas um ancestral que já tinha esse tipo de vício, né? Que ele quer continuar sentindo essa sensação. Tanto que é interessante que você vai em centro de Umbanda, não sei o que, né? Onde incorpora e tal. A primeira coisa que o cara faz quando incorpora é acender um monte de charuto, beber um monte de cachaça. É a primeira coisa que ele faz. Tá? Quando ele incorpora lá no Pai de Santo, né? Você pode ver que a primeira coisa que ele faz é matar a vontade. E o cara tá lá no astral lá, não tem corpo físico, né? Quando o cara incorpora ali, a primeira coisa que ele quer fazer é matar a saudade do... Imagina, o cara tá morrendo de vontade de fumar uma. O negócio lá não tem... Pô, e agora incorporar aqui... Ai, que beleza, pronto, agora vamos começar a sessão. Então funciona assim, realmente, né? Quando me paga primeiro, né? Deixa eu tirar o meu né? Me divertir um pouco, aí sim, né? Aí nós vamos começar o negócio. Horácio, quando a Blavatsky foi para os Estados Unidos, acho que até antes, né, ela começou a se envolver com o movimento do espiritismo, do Allan Kardec, né? Ah, é? O Allan Kardec foi um pouquinho depois, né? Acho que 77 ou... Foi depois esse movimento do espiritismo na Europa, na França, né? Ela tentou abrir, quando ela foi para os Estados Unidos, uma sociedade espírita. Só que só entrava charlatão, viciado, alcoólatra, então ela se desanimou, né? Se decepcionou. Mas ela mesma participava com um monte de médiums famosos nessas coisas de incorporação, sabe? E ela incorporava algumas entidades ali, um Don King, que ela falava que costumava normalmente incorporar. Mas ela fala também que essas atividades que ela fazia de mediunidade era mais na juventude dela, a partir dos 17 anos, ela era como se fosse uma médium normal, que incorporava e não lembrava, né, depois o que fez, ou né, só ela saía de cena e o espírito incorporava nela. Entendi. Só que nessas viagens que ela fez como aprendizado mesmo para dominar o poder psíquico dela, os mestres ajudaram ela a desenvolver uma forma, eles chamam de tulco,
que a pessoa incorpora um mestre vivo, só que ela com plena capacidade de, como se ela tivesse ali mais ou menos como mediadora, ela consciente, né? Foi através desse processo do Tulco que eu acho que ela escreveu os livros mais famosos. Isis Sem Véu e Doutrina Secreta. Ela tinha o acesso desses mestres aí até por sonho também, né, Simone? O primeiro mestre dela, ela já tinha encontrado ele em sonho. Então, quando ela viu ele num restaurante, assim, que ela estava com o pai dela, eles já se reconheceram e já começaram a tocar. Ela fala nesse processo do Tulco, ela escreveu esses livros com muita incorporação de Mahatmas. Então, ela, às vezes, precisava fazer uma consulta, ela materializava o livro que era citado nesses eventos mediúnicos dela, ela materializava o livro, consultava e depois fazia o livro sumir de novo. Caramba, realmente a mulher era poderosa, né? Poderosa. E assim, professor, fala-se que ela tinha os 7 sentidos muito desenvolvidos, né? Que ela tinha também a telepatia. Isso vem de onde aí? De qual graha aí no mapa dela? Não, tudo que é paranormal é Rahu. Tudo que não é explicado pela física é Rahu e Ketu que fazem. Tudo que é fora do normal, paranormal, essas coisas todas, né, de paranormalidade aí, é porque é uma coisa que é literalmente alienígena. Quando a gente diz alienígena, eu não estou falando de extraterrestre, eu estou falando de uma coisa muito esquisita. Alguma coisa que... Sabe quando você olha, a nuca fica toda arrepiada? É disso que eu tô falando, entendeu? Aí você vê que imediatamente quando sua nuca fica arrepiada, e olha que eu tô acostumado. Eu fico com a nuca arrepiada. Então, quer dizer que aí eu já vejo imediatamente que aquilo lá é uma coisa, é um Rahu muito poderoso. Essa coisa do Rahu poderoso, Horácio, também pode ser essa facilidade de acesso a outras dimensões por causa desse eclipse que ela tem no mapa? O Rahu, de uma forma, assim, o que eu já observei, né, tudo que é fora do normal, né, que é coisa assim, de outro planeta mesmo, coisa que não é possível você ver com pessoas normais, sempre é o Rahu ou é o Ketu, mas é mais provável que seja Rahu. O Rahu, quando ele está posicionado de forma estratégica, no sentido de ele estar em conjunção com o regente, então aspectando o regente do Lagna, a pessoa tem esse tipo de coisa acontecendo com ela. É claro que teria que ter uma relação com a nona Bhava, se fosse o caso de ter aqui a questão da espiritualidade, que era o caso realmente da Blavatsky, né? No final das contas, não há dúvida nenhuma, né, que a questão dela era espiritual. Não espiritismo, né? Mas sim no sentido de espiritualidade, né? No sentido Mas ela deve ter tido muito problema também antes de desenvolver todo esse controle, né? Porque sim. O Rahu ali em Shinra, né? Sim. Né? Quanto a isso, sim, mas eu digo assim, porque o conhecimento espiritual que ela deixou, isso que eu estou dizendo, no sentido de detalhe, né? No sentido de detalhamento, de pormenores. De abrangência, assim, né? De abrangência, foi muito grande, né? No sentido também de conseguir juntar as histórias todas, né? De fazer a conexão entre as histórias todas, né? Isso que nós estamos falando, por exemplo, é o que a gente estava falando aqui, Índia, Cáucaso, Egito, né? Tudo quanto é lugar místico, esquisito, né? Esses lugares são muito esquisitão ela assim. Era versada nas escrituras. Ela era uma grande estudante das escrituras védicas, né? Muito versada realmente. Ela tem muita coisa em sânscrito, né? Usava muita palavra em sânscrito, né? Porque obteve, né, isso nessas viagens também para o Tibete também, né? É o que eu sempre digo, né? Não passou pelo Tibete, não passou pela Índia, é fraude, tá? Pode acreditar, tá? Se não passar por ali, não tem como, né? Porque é o centro espiritual do mundo, né? É o verdadeiro centro espiritual, né? Tá nas escrituras isso, tá? Por quê? Porque quando os grandes mestres, né, os rishis, né, os saptarishis, qualquer entidade de grande poder, né, que vem dos planos superiores, né, vem lá de Svarvaloka, lá, ou então lá para cima, lá, eles descendem, né, pelo caule do verticilo de Lótus. E esse verticilo vai para lá nos Himalaias, ele descende ali. Eu estou falando do ponto de vista sutil.
nas escrituras ele comenta justamente de que existe uma estrutura universal, né, e da forma como ele cita, como ele comenta, né, toda a estrutura, quantos quilômetros tem, né, e qual é o tamanho disso tudo, né. Então esse caule, né, ele vem descendo, né, e ele chega ali na Índia, né, nos Himalaias. Então todo mundo desce por ali, né, e também sobe por ali também quando tem que subir, sobe para os planos superiores, né, por ali também, né. E ela fala justamente isso, né, professor? Ela fala que a gente vê isso muito, né, falando na tradição védica, nos Vedas. O lema da sociedade teosófica é: não há religião superior à verdade. Sim, a verdade, isso é uma coisa interessante, né? É que a verdade, ela é verdade em qualquer canto do universo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Agora tem a sua verdade, né? A sua verdade ela é efêmera, né? Ela é temporária, né? E a sua verdade só é para você. Mas a verdade absoluta, né? Que a palavra Vedas, né, significa verdade absoluta. Né? Então, verdade com V maiúsculo, tá aqui. Os Vedas, a palavra Veda significa verdade absoluta, né? A tradução imediata. Então quer dizer que esses Vedas, né, eles são utilizados também nos planos superiores. É por isso que eles são sempre verdade, né? Porque os mestres que descendem dos planos superiores com os Vedas, né? Para trazer os Vedas aqui para o planeta Terra. E que os outros são sempre imitações dos Vedas, né? Ou seja, eles tiram o conhecimento védico, né? E diz que põe um nome bonito lá. Essa sociedade teosófica dela, ela criou em 75. 75. Que foi bem no segundo casamento. Então pode ter uma relação aí, não sei se naquela época... O marido também era nobre? O primeiro marido era. O primeiro marido era governador, era da aristocracia também. Esse é o segundo casamento, fala que ele é bem mais novo que ela, era bígamo. O segundo casamento era um falido. Plebeu, né? Eu acho que foi um interesse aí... Eu acho que foi alguma coisa por interesse também para a questão dessa sociedade aí. Em 75 casou e começou também E inaugurou a Sociedade Teosófica. A Sociedade Secreta. Uhum. Perfeito. E aí, em 78 foi quando ela foi para a Índia. Depois, em 84, ela teve um declínio, porque ela foi um descrédito generalizado. Começaram a falar que ela era picareta, que era tudo fraude o que ela fazia. Caramba. Então teve uma... então quer dizer que ela teve esse processo também de descrédito. 1884? Shani Shukra. Isso mesmo. Perfeito. E depois, em 85, começou a ser abatida pelas doenças novamente. Então ela começou a ter uma série de doenças, assim, sangramento, coisas envolvendo ali aquela turminha ali, né? Caramba, gente. Né? E aí, depois? Aí parece que ela já sabia, não sei se ela sabia que ela ia morrer. Em 88, ela escreveu Doutrina Secreta. 88? Perfeito. Na época numa época literária mesmo, relacionada com a quarta. Uhum. E aí em 89, em poucos dias, ela escreveu A Voz do Silêncio. E aí, em 91, foi a morte dela. 91 morreu, Shani Raho. Enquanto ela escrevia a Doutrina Secreta, ela estava bem doente. E aí, parece que um dos mestres apareceu para ela e deu a opção dela se ela fosse desencarnar agora, sem sofrer, ou se não, ela continuava a escrever, né, o trabalho literário dela, mas enfrentando todo a avalanche de sofrimento que tinha, né? E ela optou por continuar escrevendo. Mas, assim, depois ela disse que se curou logo em seguida. Então, ela passou um período produtivo depois de fazendo os trabalhos literários dela. Mas você sabe que é uma coisa interessante, né? Que nada acontece sem sacrifício, né? É uma coisa... Quando eu digo sacrifício, é sacrifício de verdade, né? Eu vou sacrificar meu sapato que eu não estou usando, né? Eu vou dar sabe? Eu vou fazer um sacrifício de
sei lá, né, tomar um copo d'água, né, tipo, mas aqui é um verdadeiro sacrifício realmente, né, um alto sacrifício, né, para o bem da humanidade, né, e no final das contas, a leitura, né, dos livros da Blavatsky não é tão fácil, né, para uma pessoa que não tenha conhecimento védico, por exemplo, é mais difícil, né, justamente por causa do uso do sânscrito excessivo, né, da terminologia, né, que ela utilizava, né, e também uma terminologia provavelmente arcaica, né, então é bem mais difícil, né, entender, quer dizer, que se a pessoa realmente não tiver determinada, né, a entender aquilo, ela não vai conseguir, porque ela vai desistir, né? Mas tem muitos segredos ali dentro, não, na doutrina secreta, tanto que a sociedade teosófica é bem fechada também. Quando ela foi para a Índia, foi quando a sociedade teosófica já estava enfrentando crise em vários lugares do mundo, com escândalos, essas coisas, que ela estava entrando em descrédito, né? A charlatanismo, sabe? Tá. Ela tentava chamar a atenção para as causas dela e acabava mexendo com truques de magia, assim, essas coisas, e as pessoas desacreditavam ela. Caramba, então, isso, né, começou a criar dúvidas, né, em relação a real, o poder místico que ela tinha, né? Caramba, que coisa, hein, gente? Puxa vida, é incrível, não é isso? Eu vi a pessoa fazendo um documentário sobre ela e tal, e eles falam justamente sobre isso, que ela usava de qualquer arma para ela poder atrair a atenção das pessoas para ela falar o que ela tinha que falar. Então ela era generosa, inclusive, nesse ponto, porque ela não se importava o que iam falar dela e tal. Ela queria passar a mensagem. Mas no caso, só que tem um detalhe aqui, tá? Eu acredito mais no sentimento da guerra, tá? Do que em qualquer outra coisa. Ela era rebelde, né? Quando a pessoa que tem o Grahiuda, quando ela entra numa briga, é para ganhar, entendeu? E no amor e na guerra vale tudo. Esse é o lema dessas pessoas. Tá? Quando teve esse escândalo, Horácio, ela foi expulsa da sociedade teosófica que ela ajudou a criar, né? Ela foi expulsa. Ela teve que sair da sociedade. E aí ela criou uma revista chamada, para provocar mesmo. Ela colocou o nome de Lúcifer nessa revista. Dizendo que era no sentido de trazer à luz a verdade, né? Não, Lúcifer tem a ver com a luz mesmo, né? Isso que é interessante, né? Aqui a gente era provocativo. Sim, mas aqui a gente que é católico aqui, né? Eu, por exemplo, né, que sou um católico apostólico romano, crismado e batizado, fiz catecismo e tudo mais. Vocês sabem muito bem disso, estudei em escola de freira e tudo. Então eu fui impregnado, né? Eu fui doutrinado. Então tem todas essas coisas, né? Lúcifer, Satã, não sei o que, né? A culpa e não sei o que. Então eu estou impregnado por essas ideias, né? Então não consegue enxergar, né, o real sentido das coisas, né? Por causa que já existe um paradigma ali, né? Já existe uma crença, né? Que limita, né, a gente de expandir, né? De ter o verdadeiro entendimento das coisas, né? Então ela morreu com 90, naquele período que era o período de Shanirahu. Perfeito. Não entrou no E não período... tinha como, né, professor, fazer o que ela fez, romper tantos paradigmas e dogmas, se ela não tivesse uma energia agressiva de guerra aí mesmo, né? Sim. Na paz não dá pra fazer isso não, tá? Isso daí você pode acreditar, não faz. É claro que é numa perspectiva bem diferente, mas a gente estava até, quando a gente estava comentando o mapa dela, a gente até comparou ela com a energia da Madonna, que tinha essa energia aí de rebeldia, de querer ir contra o sistema mesmo. Não era uma energia de... É interessante que no caso da Madonna, né, como a gente observou, o próprio nome já revelava a questão maternal dela, né, ao lado mãe dela. Então você vê que é uma outra pegada, né? É uma outra
É outra coisa, né? Uma outra energia, né, que está atraindo as pessoas. Isso, mas nessa questão de quebra de paradigmas, quebra de dogmas, né? Até de ir em confronto com o pessoal lá, né? Regidos por guru e padres, pastores e tudo mais. Tem essa Sim, semelhança, assim. essas doutrinas aí, meu Deus do céu, são milenares e ainda querem ficar por mais alguns milênios. O plano deles é um plano de longo prazo, entendeu? Não é gente fraca, não, que tá mexendo com isso. E o Mangal ali na 3 traz essa questão de coragem também, né? Pra fazer tudo isso. Sim. Não, a pessoa é guerreira mesmo. Mesmo. Né? Mas temos mais coisas sobre a Blavatsky? Eu tenho uma coisa ainda do Kalasarpa, né? Sim, fala. Aí ela tem o Kalasarpa de Surya, né? Saindo aí na Bhava 2. Sim. Que é o Graha que escapou desse eixo Rahu e Ketu, né? Perfeito. Ela traz uma forte liderança para o Dharma e para ensinar filosofia e direcionar pessoas desesperadas por informação espiritual. É incrível, né, Simone? É incrível que a gente tenha... tipo aquele engenheiro de obras feitas. Nasceu para isso, né? Por isso que ela nasceu com esse hábito daquela sarpa, né? A gente já tem resposta para tudo, ou seja, a gente já estudou isso, a gente já tinha isso escrito, né? Só estava esperando um mapa que tivesse a configuração correta para encaixar esse negócio. E realmente ela tinha um ar daquela sarpa com Surya. E definitivamente não é possível você fazer uma coisa dessa magnitude, né, se você realmente não tivesse um Kalasarpa com Surya, né? Mudou a consciência sobre a questão da espiritualidade. Isso. Veja só, porque é interessante, né, Simone? Porque nós temos que entender e, o cara, todo mundo tá cheio de defeito. Mas a pessoa que tá fazendo um trabalho não pode ter defeito. Você acha que esse grande boom do conhecimento que ela trouxe nessa Bhava 3 aí poderosa tem a ver mais com o ar da Kalasarpa, então? Essa questão? Não, a questão da comunicação é uma coisa, né? Mas a questão do poder da mudança do Kalasarpa é outra história. Porque o Kalasarpa, nós já vimos isso, que é bastante comum o Kalasarpa aí ser, digamos, ordinário, né? Ordinário no sentido, eu diria, regional, né? O cara fica ali dentro da comunidadezinha dele ali e tal, e é o Kalasarpa ali. Mas um Kalasarpa de verdade, né, como tem alguns presidentes, né, alguns ditadores, né, alguns caras assim que são da pesada mesmo, que tipo, o nome dele está escrito na história, são Kalasarpa. Tá? É os caras da pesada mesmo, os caras que vêm para mudar a história da humanidade. Aí é um outro nível de Kalasarpa, né? Mas o Kalasarpa aqui, né, nesse caso, realmente era um Kalasarpa junto ainda, né, com o Graha Yuga, realmente pode fazer coisas extraordinárias. Ainda rege essa vez, né? Então, quer dizer que tudo encaixa perfeitamente, né? A questão da comunicação, a questão da expressão, né? E é coisa da terceira Bhava, é um cara que é da terceira mesmo. Principalmente quando o Budi tá lá, né? O regente dela, né? E a gente estava discutindo, esse Shukra Nitya, ele não teria nada de Banga e Nitya Banga, né? Não, aqui no caso, acho que não tá. Ele tá mais numa posição de. Mesmo porque uma coisa que me chamou a atenção foi justamente de ela ter tido um problema naquele período, né, que você falou, que foi o período do. Como é que foi que você disse? Foi aqui em 83, né? 83, 86. 84, né? Que foi o descrédito que ela teve. Sim. Então, isso é uma coisa interessante, porque a gente havia comentado que, teoricamente, esses dois planetas não poderiam ter feito isso, né? Quer dizer que esse planeta, então, ele não estava tão bem posicionado assim. Se houve né? Ele não teve esse Nitya Banga Raja Yoga, não. Estava numa posição mais Nitya mesmo. Se bem, né, professor, que às vezes o descrédito
essa questão toda colocou ela mais em pauta e mais conhecida ainda, né? A gente sabe que isso acontece. Isso é interessante. Ou seja, a polêmica, né? Falem bem ou polêmica. falem mal, mas falem, né? É interessante. Isso, e depois ela ressurgiu, né? Ressurgiu todos das esses cinzas, livros né? aí. Perfeito. Isso tem sentido, tem sentido. Ou Que seja, aí todo mundo já sabia quem era ela, né? a pessoa não se entrega, né? Não se entrega de jeito nenhum, né? Interessante. Quer dizer que pode realmente ter dado uma polarizada. É um evento, né? Que polarizou ela. Isso aconteceu com Kardec, né? Ele Kardec começou a ser também perseguido, passou por isso. E ficou mais forte Ele ainda. ficou muito conhecido quando começaram a queimar todos os livros dele. É o que eu falei para Simone, se começa a incomodar, é um bom sinal. Foi o filme dele mostra muito isso. Ele começaram a queimar, ele começou a ficar desesperado. Aí daqui a pouco ele teve, eu não lembro se foi alguma questão mediúnica ou se ele caiu uma ficha assim. Bom, nossa, deixa queimar. Aí porque todo mundo começou a falar daquilo. Aí daqui a pouco tava todo mundo querendo o livro. Então ele ficou muito mais poderoso. Perfeito. Isso é muito interessante. Então quer dizer que um efeito de Nietzsche positivo aqui. Né? Quer dizer, esse efeito aparente. Não, pelo que você está dizendo, ela voltou mais forte ainda. Né? Porque logo depois desse descrédito aí, ela teve essa questão das doenças, que o guru deu a opção para ela de abandonar o corpo ou continuar, e ela ainda escreveu os principais livros dela, né? Que foram a Doutrina Secreta e A Voz do Silêncio, os mais conhecidos. Fantástico. Não, então tudo realmente confere mesmo. Você vê, né, que a gente sempre fala que o Rahu depende do expositor, né, que era justamente o Surya. Isso que era interessante aqui nesse caso, porque os dois planetas mais maracas, né, que existem se juntaram nesse período. E eu falei isso não sei se foi nessa semana ou na outra, não interessa você é amigo de Shani ou não interessa. Tá? Quando o Shani estiver regendo a sua vida e ele se juntar com o Rahu, é extremamente perigoso. A pessoa pode bater as botas pelos meios dos elementos relacionados no Rashi. Então pelas conjunções que acontecem ali. Né? Então de fato aconteceu. Porque depois, em seguida, ia ser o melhor período da vida dela, o Budi, mas não conseguiu alcançar. As coisas são o que são, né, gente?